Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje o nosso assunto é relacionado com a aula de número 7 sobre as naturezas divina e humana de Jesus. Então, Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa. Durante o quarto século, nós vamos ver que algumas heresias, elas surgirão a respeito de uma compreensão errada a respeito da pessoa bendita de Jesus. Nós já estudamos sobre Ário, que era um presbítero, que ele tenta estabelecer ali um ensino de que Jesus fora criado, que ele não era todo-poderoso, não era Deus, que foram ser, que houve um início. Esse ensino ele foi reputado no concílio de Nicéia. Nós vamos ver que esses concílios eles foram para combater essas heresias e ratificar aquilo que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da pessoa de Deus. A Sagrada Escritura afirma que Jesus ele é divino, ele é Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano. E outro ensino que também ele surge, onde a igreja ela precisa se reunir para fundar, ou melhor, para rebater uma heresia sobre a Trindade. Então, esses concílios, não é que os concílios criaram, os concílios apenas se reuniram para confirmar aquilo que a Bíblia falava a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo. E nós vamos ver que sempre surgem heresias com uma roupagem nova, mas relacionado a coisas antigas. Então nós sabemos, a palavra de Deus ela vai nos dizer lá em Romanos 9:5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então nós temos aqui um relato aqui na carta aos Romanos, que em Jesus havia duas naturezas, duas. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Quando nós vamos trazer os ensinos relacionados à pessoa de Jesus, nós vamos ver que as Escrituras ela afirma Deus o começo, quando Deus anuncia o proto-evangelho ali para o primeiro casal, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então aqui já traz a identidade que seria um homem que haveria de destruir ali as obras do diabo e estabelecer novamente a comunhão com Deus. Gênesis 12, nós vamos ver que Deus anuncia a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através do seu descendente. Então, uma figura humana. É revelado também a Moisés, lá em Deuteronômio 18, que Deus suscitaria no meio do povo um profeta semelhante a Moisés. Então,
dando continuidade de que um homem, ele haveria de trazer a redenção, haveria de abençoar todas as famílias, traria o que? Uma nova aliança, porque Moisés foi aquele que trouxe o pacto antigo ao povo hebreu, mas Jesus trouxe o que? A nova aliança através do seu sangue ali na cruz do Calvário. Nós vamos ver que Deus anuncia até mesmo para Davi, segundo Samuel 7, nós vamos ver que Deus fala para Davi que o Messias, que o ungido, que o enviado de Deus seria descendente de Davi, da qual reinaria para todo sempre. Então não seria o que? Um homem comum, mas reinaria sobre o povo hebreu. Então as Escrituras, ela traz a identificação do Messias, que nasceria de uma mulher, seria descendente de Abraão, seria descendente de Davi. E nós vamos ver que os evangelhos, Mateus, ele traz a genealogia ali de Davi através de Salomão, identificando Jesus como um ser humano, como uma pessoa. E no Evangelho de Lucas, nós temos também que traz a descendência de Abraão, embora há uma diferença de nomes ali, né? Nós entendemos que Mateus ele traça a genealogia de Jesus por parte de José, enquanto Lucas ele traça, né, por parte de Maria, usando o nome de José, mas trazendo a descendência do pai de Maria. Nós sabemos que essa questão antiga do nome, que o homem leva o nome da família, enquanto que as mulheres não. Então ele traça o que? A genealogia, Lucas, de José, né, chegando até Natã, filho de Davi, enquanto que Mateus traz a genealogia relacionado com a pessoa de Salomão. Então a Bíblia identifica Jesus como um homem, porque Jesus, nós vamos ver que nós temos o que? Um sumo sacerdote diante de Deus, né, que se compadece de nós. Então Cristo precisava se humanizar, se fazer gente, passar por todas as fases que o homem passa, sentir tudo o que nós sentimos. A única diferença é que nele não havia pecado. Então Jesus, como homem, ele estava apto a oferecer um sacrifício vivo e santo, não só sendo o sacrifício, mas o sumo sacerdote redentor das nossas almas. E como Deus, ele é o único que pode trazer a ligação entre Deus e os homens. Então, no texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus, Paulo escrevendo, né, traz que Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Então Jesus, como Deus, nós vamos ver que ele revela a sua natureza divina, porque ele aceita adoração, ele perdoa os pecados. Nós vamos ver que ele dá ordem, ele acalma ali a tempestade. E nós vamos ver que era uma só pessoa nele, mas estava a natureza divina e a natureza humana. Ocorre que surge uma heresia com Nestor, né, os nestorianos, aonde, segundo Nestor, existia duas pessoas separadas em Cristo. Havia duas pessoas separadas. Havia o Cristo humano e o Cristo divino. Mas, na verdade, é uma só pessoa. E tendo duas naturezas. Nós vamos entender que quando Paulo ele escreve aos Filipenses, né, lá no capítulo 2, aonde ele vai dizer que, versículo 6,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele estabelece a sua identidade e a sua natureza divina, sendo em forma de Deus. Então, ele é divino. Mas ele não teve por usurpação, ele não considerou que essa sua igualdade, como Deus, há algo a ser retido. Mas no versículo 7 fala que ele se esvaziou. Então, ele abre mão da sua glória, não da sua essência. Porque ele não vai usar os seus atributos divinos. Ele vai manifestar, operado através da manifestação do Espírito Santo. Embora ele vai manifestar esses atributos divinos em algumas passagens, como aceitar a adoração, como perdoar pecados. Então, isso é atributo de Deus. Então, nós temos aqui que Jesus, ele vai abrir mão dos seus atributos, mas não deixou de ser Deus. Então é o Deus encarnado, o Verbo se fez carne e coabitou entre os homens. Então Jesus Cristo, ele possuiu essas duas naturezas. Era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas ele submete ao processo humano para que se tornasse o nosso sumo sacerdote das nossas almas. Aquele que se compadece, aquele que se condói, aquele que conhece as nossas fraquezas, para nos dar uma grande salvação. Ocorre que Cirilo de Alexandria, a sua ideia de combater Ário, porque Ário falava que Jesus não era Deus, mas Cirilo ele vai estabelecer uma teologia dizendo que Maria era a mãe de Deus, usando esse fato, porque Jesus trazia a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa. Então, Cirilo, ele para combater essa heresia de Ário, de que Jesus não foi criado, mas que ele é eterno, vai criar isso, que Maria é portadora de Deus. E Nestor, ele vai combater esse título dado a Maria, de receptora de Deus, mãe de Deus, da qual ele vai falar que Maria ela é mãe de Cristo. Só que embora a teologia dele fosse correta, nesse termo Maria, mãe de Jesus, nós vamos ver que ele vai criar uma heresia dizendo que eram duas pessoas. Jesus era duas pessoas separadas, sendo uma divina e uma humana. Mas nós vamos ver que o texto ali em João vai dizer que o Verbo encarnou, o Verbo se fez gente, tabernaculou, veio morar entre os homens. Então Jesus não desfez da sua divindade, mas ele encarnou sendo homem, mas trazendo também a sua divindade. Então, nesse querer de refutar essa doutrina, porque Maria, ela é mãe de Jesus, porque Jesus como homem, ele teve um nascimento, teve um início, mas Jesus como Deus, ele é eterno. O profeta Isaías vai dizer que a virgem daria um sinal, ela teria um filho, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Logo, ele é eterno.
né? Se ele é eterno, não teve início, não teve fim, logo Maria não poderia ser mãe de Deus nesse sentido. Nesse sentido. O que ocorre não é nenhum título que tentam colocar, mas é colocar ela como intercessora, porque só existe um intercessor diante de Deus. Esse é Jesus Cristo, né? O homem, aquele que veio morrer pelos nossos pecados. E só existe um meio do homem ser salvo, é através de Cristo, do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Então, Nestor, ele traz o que é essa heresia. Logo, ela vai ser refutada, né, dentro de um concílio que vai ocorrer lá na Calcedônia. Esse concílio por cerca do quarto século, né? Nosso comentador vai trazer aqui, 451. Nós vamos ver que essa distinção entre a natureza e a pessoa de Jesus, ela vai ser refutada nesse ensino nestoriano. Não havia o que duas pessoas, mas uma só pessoa, da qual há duas naturezas em uma só pessoa, no caso da pessoa bendita de Jesus. Logo, vai surgir também um outro grupo, né? Um outro grupo chamado monofisismo. O que é isso? Mono, único. Physis, natureza. Então, Eutílico ou Etique, que vai defender essa doutrina, ele vai dizer que houve uma fusão entre o divino e o humano. Logo, né, nessa mistura dessa natureza híbrida, vai dizer ele, entre o divino e o humano, né, houve ali o que? A manifestação de Jesus. Então, eles vão dizer que Jesus não era nem totalmente divino, nem humano, mas era o que? Uma fusão das duas naturezas. Mas a Bíblia diz não, diz que o Senhor Jesus é perfeitamente divino, como perfeitamente o que? Humano, né? Então, essa ideia aí de que são duas pessoas, né, ela é totalmente equivocada, né, dentro do texto bíblico, quando é estudado à luz de uma teologia sistemática, onde nós vamos ver que Jesus, ele é perfeitamente, né, homem e perfeitamente Deus. Então, nós temos o que? Esse ensinamento dentro das Escrituras, conforme a esse ensino do monofismo e dos nestorianos, que querem o quê? Distorcer o que esse ensinamento bíblico, né? Da qual, nesses concílios, foi para refutar essas heresias que estavam surgindo naqueles dias. Então, nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que, segundo a Bíblia, Jesus, nele havia o que? Duas naturezas, sendo uma pessoa, mas tendo a natureza divina e a natureza humana. Então, a melhor maneira de nos proteger dessa heresia é termos um conhecimento sólido das Escrituras para não deixarmos sendo levado por esses ensinos, né, inadequados e espúrios, heréticos que têm surgido nesses últimos dias. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.